A Bíblia só veio 430 anos depois. Não pode anular a promessa da fé e do amor que é a graça para todos. Se a Bíblia veio depois, se a promessa veio antes, se a fé, o amor e a graça vieram antes, e a Bíblia veio depois, a Bíblia não tem poder de anular a promessa que Revelare de Paulo. Vejam, antes mesmo da primeira Bíblia, do Velho Testamento, antes da lei Torá, nós já tínhamos graça. Assim como os pagãos vieram antes de Israel, a graça veio antes da lei, e isso prova que as Bíblias sagradas dogmáticas não fazem parte do plano original definitivo do Criador, mas sim o amor. O amor, seu plano original desde sempre. Na prática, ao entender a profundeza disso, não existe Novo Testamento, como dizemos, mas sim, na verdade, o Novo Testamento é a volta da fé e a graça de Abraão, a volta da fé que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, a volta da fé que é a graça, a promessa feita a Abraão. Hoje, teólogos mentem dizendo que o dízimo vem antes da lei, ou ainda mais grave, mentem dizendo que a lei precisa ter graça e a graça precisa ter lei. Mentirosos, falsos, hipócritas, desonestos, vocês todos vão perecer pelo fogo, porque a carta de Paulo aos Gálatas é cristalina. Como pode o amor ter ódio, ou como pode a morte ter vida? A graça é dualidade da lei, da Bíblia. Com lei não existe graça. Onde existe uma Bíblia, onde existe dogmatismo, onde existe religião, onde existe tradição, não tem graça, não tem fé, não tem justiça e não tem amor. O reino foi nos dado gratuitamente através de uma promessa feita a Abraão e não através da Bíblia, que foi escrita 430 anos depois. Mas então por que foi feita a Bíblia? E aí Paulo vai responder: ela só foi feita porque o homem é pecador. Ela foi feita para corrigir o homem, até que viesse o descendente. Ela foi feita para corrigir o homem, até que viesse o descendente, Jesus Cristo. Por isso que Paulo chama eles de tolos. Como pode alguém desprezar um relacionamento direto, trocando por um relacionamento indireto, precisando de mediadores, de Moisés, de sacerdotalismo, de Bíblias sagradas, de templos, de ceias, de rituais, de batismos, de eucaristias, de obediências dogmáticas, litúrgicas, cerimoniais, ritualísticas? Eu preciso cumprir tudo isso para chegar lá. Como podem substituir o plano original, a graça de Deus? Então a Bíblia opõe-se às promessas do Criador? O legalista vai perguntar. E ele responde: de maneira nenhuma. Suas palavras são vida eterna, alguém vai dizer. Daqueles que vivem de textos isolados, daqueles que dizem o que os outros dizem sobre a Bíblia e não o que a Bíblia diz. Amando-a, respeitando-a, contexto, texto todo. Quais são as palavras de Jesus? As palavras de Jesus não são Bíblia, porque Jesus não veio para fazer uma nova Bíblia. Jesus nem andava com Bíblia. Jesus veio para ser a Bíblia, para cumprir a Bíblia. Jesus é a própria palavra. Aí Paulo diz: se a Bíblia conseguisse conceder vida eterna, a justiça viria da própria Bíblia, sem precisar da vinda de Cristo. Antes da fé vir ao mundo, todos nós estávamos presos pela Bíblia, encarcerados por ela, até que a fé nos foi revelada. A Bíblia serviu de ajuda, a religião serviu de tutor temporário, de professor temporário, até que Jesus chegasse. E agora que Jesus já chegou, somos todos nós justificados somente através da fé. A Bíblia, a religião, a tua igreja, a tua denominação só serviu como um professor temporário. O judaísmo, tudo que você conhece de Bíblia, de Velho
Velho Testamento só serviu como um professor temporário, um tutor, um mentor passageiro, até que Jesus chegasse. E agora que ele chegou, nós só somos justificados através da fé.